prova a observação, e insistimos nesse vocábulo, observação, porque toda a nossa teoria é consequência de fatos estudados. O nosso episódio de hoje é extremamente interessante. Para alguns pode parecer simples, algo que já viu várias vezes na casa espírita, nos grupos de estudo, no UESD, no estudo aprofundado, na juventude. Para outros, pode parecer um episódio complexo, mais difícil. Com o tema Teoria das Manifestações Físicas, Kardec escreveu nos meses de maio e de junho a parte 1 e 2 de conceitos extremamente importantes para a doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar a parte 1, que está no mês de maio, e na semana que vem, no próximo episódio, nós abordaremos a parte 2. Mas vamos ao artigo. Kardec aqui está respondendo a uma dúvida, a uma questão dele e de várias pessoas da época dele, e que acreditamos que ainda hoje suscite dúvidas, mesmo entre os espíritas mais estudiosos e mais experientes. O que acontece? Quando a gente fala da influência moral dos espíritos nos nossos pensamentos, fica mais fácil para a maioria das pessoas conceber essa ideia. Quando falamos também que os espíritos desencarnados comunicam-se entre si através do pensamento, sem necessitar falar como nós, para a maioria das pessoas também é algo concebível. Mas quando falamos dos efeitos materiais produzidos por espíritos desencarnados, os ruídos, as pancadas, as materializações, aí a coisa parece ficar um pouco mais complexa. E essa dificuldade de compreender, de conceber que os espíritos desencarnados produzam efeitos ditos materiais, físicos, se devem muito a algumas premissas que adotamos. Primeiramente, a gente precisa desconstruir um pouco a nossa ideia de matéria. Esse é um conceito que já modificou muito. A matéria está cada vez mais imaterial, cada vez menos concreta. Eu lembro na época da faculdade de psicologia, mas que eu também estudei um pouco de física quântica, que tudo que eu pensava, tudo que eu entendia como matéria, caiu por terra. E eu acho que é importante a gente ver com os universitários um pouco sobre isso antes de adentrar o raciocínio de Kardec. Acho que vai facilitar a nossa vida. Dá uma conferida aqui. Now remember that all the Newtonian concepts were based on things that could actually be seen, or at least visualized. But what they were now finding in this strange and unexpected world were concepts that could no longer be visualized. And when they went on battling with this absurd phenomena of atomic physics, they were forced to admit to themselves that they didn't have a language, not even an adequate way of thinking to describe their new discoveries. They were forced to think in entirely new ways in terms of radically new concepts. To understand why matter is so solid, they had to question the conventional ideas about the very existence of matter. And after many frustrating years, they were forced to admit that matter does not exist with certainty in definite places, but rather shows tendencies to exist. Tendency? What the hell does that mean? Now let's say we want to observe an electron out there
Now, we cannot say that it is in a definite place. We can rather say it has a tendency to be out there in the front rather than in the back. Or here to the left rather than over there to the right. In scientific language, we actually don't speak about tendencies, we speak about probability. Agora que eu já dei uma bagunçada na sua cabeça, ou que você já reviu aquilo que você já sabia, vamos ao raciocínio de Kardec. Primeiro ele diz assim: a dificuldade que nós temos de conceber que os espíritos desencarnados sejam capazes de produzir efeitos materiais, efeitos físicos, é porque a ideia que nós temos dos espíritos também pode estar um pouco equivocada. Então vamos confundir, bagunçar ainda mais. Pense rápido. O espírito é a ausência completa da matéria? Verdadeiro ou falso? Disse que o espírito é a ausência completa da matéria. Portanto, não pode agir materialmente. Ora, aí está o erro. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea, sutil, que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Ou seja, a natureza íntima do espírito escapa aos nossos sentidos grosseiros. Um outro ponto-chave, apresentado na sequência por Kardec, que muitos já estão cansados de ouvir, mas que para outros pode ser novidade, é o seguinte. Quando a gente diz assim, que o médium clarividente está vendo um espírito desencarnado, na realidade, aquela forma, aquilo que ele está vendo é o perispírito. É o envoltório do espírito. Uma espécie de intermediário entre esse corpo tangível, material, que vocês estão vendo agora, e o espírito que sou, sede dos meus pensamentos, sede da minha inteligência. Então, quando nós desencarnamos, esse corpinho aqui fica lá no túmulo. E o corpo espiritual, também chamado de perispírito, descrito em muitas religiões antigas, em diferentes culturas com outros nomes, mas tratando-se desse mesmo intermediário, também é material. Mas é uma matéria mais sutil do que essa. Assim, haveria em nós duas espécies de matéria, uma grosseira que constitui o envoltório externo, a outra sutil e indestrutível, o perispírito. E o perispírito não tem nem a rigidez, nem a tenacidade dessa matéria aqui do corpo físico. Ela é mais maleável, porque é uma matéria mais sutil. Estão entendendo onde eu quero chegar? Inclusive, a forma como o espírito desencarnado irá se apresentar, aquilo que nós veremos, por exemplo, durante o sonho, ou que os médiuns verão o tempo inteiro, aquela aparência é maleável. O espírito pode se apresentar costumeiramente como ele era na sua última encarnação. Mas nós sabemos dessa maleabilidade e de espíritos que, inclusive, conforme a sua vontade, a sua capacidade, preferem apresentar-se perispiritualmente com uma outra aparência, de uma outra encarnação, por exemplo. O espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, essa forma que nós conhecemos, como ele se apresentava para o Chico e também para outras pessoas que o viram em reuniões de materialização, não era a forma da sua última encarnação, mas foi a forma escolhida por ele para se apresentar. E agora vem uma terceira informação muito importante.
essa matéria eterizada, mais sutil, mas ainda assim matéria, do nosso perispírito, do nosso corpo espiritual, é passível de modificações. E o próprio espírito pode fazê-la sofrer uma espécie de condensação, que a torna perceptível aos olhos materiais. É o que acontece nas aparições vaporosas. Kardec usa os termos condensação, solidificação da matéria eterizada, porque não tem outras palavras que ele conheça para expressar essa ideia, por mais que não seja realmente uma condensação. Mas é como se aquela matéria sutil, invisível aos nossos olhos materiais, a partir de uma modificação que é feita pelo próprio espírito desencarnado, e que nós veremos na semana que vem como ele faz isso, utilizando-se do fluido cósmico universal e dos fluidos de algum médium presente, que às vezes inconscientemente disponibiliza, emana o seu próprio fluido. Ele vai transformar, modificar a matéria do seu perispírito, do seu corpo espiritual, e os nossos olhos materiais, os nossos olhos físicos, serão capazes de ver. Ou seja, numa reunião dessas, numa reunião de efeitos físicos, é como se nós estivéssemos aqui, várias pessoas, independente de ter mediunidade, de visão, de clarividência, e todo mundo visse esses espíritos. E mais ainda, nessa modificação, nessa materialização, digamos assim, do perispírito, do espírito desencarnado, existem casos em que essa matéria se torna tangível. Somos capazes de ver e de tocar. E ainda digo mais. Existe um livro, existem mais livros, mas gostaríamos de indicar um especialmente, do William Crookes, em que ele pesou espíritos desencarnados, materializados, que se submeteram a essas experiências científicas e que foram pesados, na balança, pesados. Essa condensação ou solidificação da matéria eterizada é apenas temporária ou acidental, visto não se encontrar em seu estado normal. E por fim, Kardec diz o seguinte: é uma nova ordem de ideias que está fora da alçada das ciências exatas, do paradigma antigo cartesiano. Eis porque essas ciências não nos oferecem aptidão especial para as apreciar. São precisos óculos novos, um novo paradigma. Aquele paradigma antigo não dá, a caixinha não cabe. Deixa essa caixinha lá, bagunça tudo aí e aguarda o próximo episódio que a gente continua com esse tema. Até mais!